Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Antes da gente começar, eu quero pedir para você, por favor, me ajude deixando aí aquele likezão maroto, gente boa aí pra gente, se inscreva no canal também, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar vídeo aqui. O YouTube não anda entregando os nossos vídeos, né? Então peço a você, por favor, que você assine, se inscreva e ative o sininho para você poder receber as notificações assim que a gente subir os vídeos aqui no YouTube. Peço para você também compartilhar esse vídeo e a sua opinião é de extrema importância aqui no canal. Então peço que você também comente sobre tudo que a gente for falar aqui nesse vídeo. Beleza, rapaziada? Hoje é dia de Vascão, 6h30, daqui a pouquinho tem Vasco e Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? O Vasco voltando, né, do primeiro jogo da Copa Sul-Americana, treinou no CT do Palmeiras, né? Enfim, vamos estar falando disso tudo e muito mais dentro desse vídeo aqui, beleza? Antes de a gente começar a falar do jogo de hoje, quero falar do nosso basquete, né? O nosso basquete venceu no dia de ontem o Brasília por 79-77. Né, lá no NBB, o Vasco deu uma engaixada legal aí no NBB. Acho que deu pra gente pegar uma boa posição aí, né, já se classificando para os playoffs aí. Acho que bem bacana, cara. O trabalho que a rapaziada do R10 Score, que o Vasco da Gama vem fazendo, é de tirar o chapéu. Muito bom mesmo, né? Outro aqui, antes de a gente falar do jogo, vamos falar de Vasco e Flamengo, né, que vai acontecer provavelmente no Maracanã, né? O Vasco encaminhou um acordo com o Flamengo aí para poder jogar no Maracanã, né? Por conta de algumas questões. Lembrando que o Vasco sempre quis jogar em São Januário, sempre foi essa a ideia do Vasco desde o começo, né? Então, mas o BEP, por sua capacidade, não permitiu que o jogo fosse acontecer em São Januário, mesmo sem a torcida visitante presente, né? Foi o Vasco que fez essa solicitação em observação, mas o primeiro momento o Vasco pediu para que seja aí 90-10, ou 90-5, assim como você quiser, né? O BEP não quis também, né? O Vasco sugeriu a torcida única, ver se convencesse o BEP também não se manifestou a favor, né? Por capacidades, né? Então não conseguiu fechar, infelizmente. Deu ali a desculpa deles, que enfim, eles, né, sabem do tamanho do problema aí melhor do que a gente, né? Enfim, né, mas é complicado, né? Com isso eles alegaram aí o risco de segurança, enfim, mas aí acontece o dobro de coisa no Maracanã e ninguém fala nada, né? É impressionante como é que as coisas acontecem aí, né? Falando de Vasco e Porto Cabedelo, né, que vai ter o jogo terça-feira em São Januário, né? Já estão esgotados aí ingressos para esse jogo, né? Está esgotado aí as sociais e também a arquibancada. Então só resta o setor VIP para poder comprar, beleza? Rapaziada, vamos falar agora, né, de Vasco e Corinthians, né? Vasco que enfrenta o Corinthians mais tarde lá na Arena Itaquera, né? Lá no Itaquerão ou na Neoquímica Arena, como você quiser falar, como você quiser pronunciar essa parada aí, né? Mas enfim, vamos lá. Aonde dá para assistir esse jogo? Esse jogo só vai ter transmissão na Amazon Prime. Então você que tem a Amazon Prime, só ligar lá 6h30, né, para poder conseguir assistir, né? Em áudio você consegue assistir na Vasco TV e também nas rádios aí, de todo o país, né? Mas você que eu acho que aí novamente vai querer dar uma moral para Vasco TV, né? Isso que é importante, né? Retrospecto dessa partida: são 127 jogos, 36 vitórias do Vasco, 36 empates e 55 vitórias do Corinthians. O Vasco está com a média aí de 28% a 43% aí do Corinthians, né? O Vasco se preparou no CT do Palmeiras para poder enfrentar o Corinthians, já veio direto lá de Arequipa, no Peru, chegando em São Paulo, já foi direto para o CT do Palmeiras para poder se preparar, conseguiu se preparar, né? Fez ali o seu treinamento
nesses 2 dias aí, né? Chegou na quinta e já começou a fazer os preparativos ali para poder enfrentar o Corinthians, né? Com isso, o Carille deve ter algumas mudanças na equipe para o jogo de hoje, mas o que a gente conseguiu apurar, vou estar trazendo para vocês aqui o que pode ser aí a escalação do Vasco mais tarde, né? Então, o Vasco deve vir aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Jair ou Tietê, deve ter essa modificação aí. O Jair deve entrar no lugar do Hugo Moura e o Tietê deve entrar no lugar do Paulinho. Deve ter essa troca aí, né? Aí vai vir Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Garré ou Ryan ou o Adson, né? O pessoal já tá um pouco na dúvida entre os dois. O Garré teve 2 jogos ali que não foi muito bem, mas na minha opinião eu deixaria, tá? Deixaria para poder o atleta ir pegando o ritmo do jogo, até porque ele estava jogando. Então eu preferi, na minha opinião, é melhor deixar o jogador tentar jogar, né? Mas pode ser que tenha essa modificação aí, entrando o Ryan ou o Adson no lugar do Garré. E lá na frente, o nosso capitão, nosso pirata, Verratti, né? Verratti que está aí metendo gol doidado, graças a Deus, continue assim, né? E essa é a equipe que o Fábio Carille deve montar para enfrentar o Corinthians mais tarde lá na Neoquímica Arena. Já o Corinthians deve vir com a seguinte escalação, né? O time do vovô Ramon Dias, né? Não deixou, assim, na minha opinião, foi um dos melhores técnicos que o Vasco teve nos últimos tempos aí, né? Nos últimos desse 1 ano, 2 anos aí que o Vasco tá nessa peleja aí, acho que foi um dos melhores, né? Saiu do Vasco um pouco conturbado, mas enfim, tá lá no Corinthians, foi campeão lá, né? Tomara que eu não arrume nada hoje, a gente vença o jogo de hoje em cima dele, né? Vai entrar com a seguinte escalação: Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres ou André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Ranielli, José Martinez e Carijo e Romero e Memphis Depay e também o Yuri Alberto. Essa é a equipe que o vovô Ramon Dias deve montar para poder enfrentar o Vasco mais tarde lá na Arena Itaquera. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar esse vídeo. Eu quero saber da sua opinião. Para mim o Vasco vence hoje 2-0, 2-1 hoje para mim, né? O Vasco vence a partida e a gente tira esse nhaque de nunca ter vencido lá na Arena Itaquera, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu, Vasco!